só, primariamente, é preciso nós olharmos as coisas com muita atenção. Primeiro é que o João Lourenço, primeiro, nós precisamos de pensar nas ambições políticas do João Lourenço e qual é o próximo passo dele. Se vocês notarem, a vinda do Biden em Angola já acabou, já passou despercebida, ninguém mais quer saber, isso já não é um assunto. E eu acho que o João Lourenço, o gabinete dele de burla psicológica, acabaram por olhar por esse lado, trazer novamente o assunto do Biden na baila, com uma questão de atentado terrorista. Mas as implicações do atentado terrorista são muito a estratégia que normalmente o Norberto Garcia utiliza para fazer uma ligação estrambólica de tudo com tudo. Se tu olhares bem, é preciso nós olharmos com muita atenção para a história de Angola. A questão de como a FENELA foi atacada pelos serviços de segurança do Estado com a história de que comem carne de pessoa e etc. E andaram a tirar corpos do Maria Pia para pôr em contentores para trazer essa propaganda toda que permitiu a fragilização e destruição do próprio FENELA enquanto movimento histórico nesse processo de independência. E hoje em dia o MPLA começa a procurar uma nova artimanha. Se vocês olharem durante esse tempo todo, o MPLA, o massacre do Monte Sume foram as mesmas artimanhas, é o mesmo padrão que eles utilizam sempre. Se vocês olharem novamente, a questão do Zenza do Itombe foi o mesmo padrão. E o Zenza do Itombe foi uma operação de falsa bandeira. Para quem não sabe, as operações de falsa bandeira são as operações no qual um governo ataca-se a si mesmo para responsabilizar um determinado inimigo que tenha, ok, para justificar o apoio incondicional do próprio Estado numa operação que visa a destruição e aniquilação desse mesmo inimigo. E as operações de falsa bandeira são muito conhecidas nos Estados Unidos da América. Há um documento desclassificado que saiu há bem pouco tempo que fala sobre a Operação Northwoods. A Operação Northwoods foi um dos pontos altos dessa questão de operações de falsa bandeira usada pelos Estados Unidos da América. São documentos altamente classificados, que foram desclassificados agora, que mostrava que os Estados Unidos estava disposto a cometer uma série de ataques contra instalações americanas, ok? Instalações de veteranos, etc., para justificar a invasão à ilha de Cuba, ok? Infelizmente, quando aquilo chegou nas mãos do John Kennedy, que era o presidente na altura, que foi posto em prática, que foi posta a documentação dessa operação, ele não aceitou e aquilo ficou assim, mas esse documento já foi desclassificado e hoje nota-se o nível da ação do próprio governo norte-americano. Esse tipo de operações, eu costumo dizer sempre, nós temos que ter atenção que Angola, o Gabinete de Ação Psicológica, o CINCI, etc., eles trabalham como se fossem muchachos de quem? Dos consultores internacionais que pertencem a essas agências de inteligência e contra-inteligência, que prestam consultoria ao CINCI, etc., que são responsáveis de muitas operações que se passam em Angola. Mas, felizmente também, nós temos um grupo de indivíduos que é cego por protagonismo e poder, que muitas vezes acaba por criar verdadeiras farsas trambólicas com esse tipo de operações que visam legitimar determinados ataques. O que é que nós temos nesse momento? Se olharem bem, toda essa operação das 60 toneladas foi direcionada para o sul de Angola, propriamente no Ambo, e o Ambo que é um dos bastiões da própria UNITA. Quando se cria essa perspectiva do Ambo e vai-se buscar são indivíduos ligados ao Ambo, depois há uma ligação que é feita automaticamente com a UNITA por via do Liberty Chiaca, devido ao documento que foi disponibilizado pelo SIC, você começa a ver aqui que o objetivo geral dessa operação toda era chegar até a UNITA, trazer a perspectiva da UNITA, porque há uma narrativa sobre uma UNITA militar, uma UNITA belicista que quer o poder a todo custo, que as ações da própria UNITA, por via dessa luta, por via das instituições que se tornou parte do programa da própria UNITA, devido à perda de poder militar e etc., e os acordos que vigoraram, e a UNITA decidiu que se converteria num partido democrático não militarizado e etc. Então, a ideia de que a UNITA ainda é um partido sedento por poder, segundo eles, essa narrativa que eles construíram, eles pretendem pôr isso à marcha a todo custo, inclusive desacreditando o modelo de luta adotado atualmente pela própria UNITA, que é por via das instituições e etc. Então, eles trazem isso tudo para, no fim do dia, culpabilizar a UNITA. Culpabilizar a UNITA, trazer essa perspectiva toda de que é a UNITA que está por detrás disso, que eles querem ressuscitar novamente essa narrativa de que eles querem o poder a todo custo, por isso é que vão fazer a B e C. Mas, no entanto, é uma operação
extremamente mal planeada, extremamente mal planejada, por uma questão também simples. Os indivíduos pensam como são megalômanos e normalmente esses espaços também são espaços onde se faz roubo do dinheiro público por via de orçamentalização de diversas operações que muitas vezes não encontram um respaldo propriamente de nível de ameaça. Os indivíduos manipulam uma cena dessas num âmbito extremamente megalômano, porque a ideia é quanto maior for a questão da própria operação da ameaça que existe, maior é a quantidade de orçamento disponibilizada para neutralizar esse tipo de ameaças. Daí eles terem falado em 60 toneladas. 60 toneladas de explosivos, é só para termos uma ideia. Estamos a falar de um míssil, por exemplo, um SBM, ok? SBM, que são os mísseis, ISBM, que são os mísseis intercontinentais. Estamos a falar de um míssil, não estamos a falar do Oroshenik, mas estamos a falar de um míssil, por exemplo, da linha Plutov, por exemplo, que só esse míssil, pelo poder de destruição que tem, ele automaticamente ele leva 20 mil, ok? 20 toneladas de explosivos TNT, ok? E é capaz de criar uma explosão, capaz de devorar 4 a 5 quarteirões. Estamos a falar ainda só do impacto, depois tem as questões ligadas à radiação que se origina, se bem que a radiação dessa bomba não é equivalente à da bomba atômica de forma nenhuma, mas tu tens essa prerrogativa. O que é que eu quero dizer? É que há um programa dentro do MPLA chamado de combate da UNITA, mas propriamente a figura do Adalberto Costa Júnior até a exaustão. E esse combate, normalmente, eles começam sempre mais cedo. Significa que, nesse momento, essas operações já começaram. E essa primeira fase dessa operação das 60 toneladas, que não se consegue entender como é que indivíduos, ok, que entregaram o país durante 3 dias a um dos maiores serviços secretos do mundo, que é o Serviço Secreto Americano, a CIA, o FBI e outras instituições americanas também vocacionadas ao combate, antiterrorismo e etc., estiveram em Angola. Tiveram também ramos das Forças Armadas norte-americanas, consideradas uma das Forças Armadas mais poderosas do mundo. Elementos da Guarda Secreta, presidencial e etc., também estiveram em Angola para preparar o terreno e etc. E são indivíduos que têm uma rede de informação muito extensa. Durante 3 dias não conseguiram detectar nenhuma única granada em Angola, ok? Mas, no entanto, nós vamos ver que depois desse show todo, nós temos o SIC, que é um serviço extremamente fraudulento, que opera na margem das ordens do próprio MPLA, que muitas vezes os indivíduos não têm um colete em condições, um colete para se identificar como polícia, ok? Muitas vezes tem que se emprestar colete para ir trabalhar. Encontram logo 60 toneladas de explosivos em Angola. Então, é tão estúpido isso. E depois, quando se mostraram os tais explosivos, eram granadas em mau estado de conservação, granadas que supostamente podem rebentar a qualquer momento, enferrujadas e etc. E mostra que o regime está desesperado e que simplesmente essas operações começaram mal. Mas essas operações, elas não se ligam simplesmente à capacidade do SIC reproduzir aquilo que é a agenda do SINS. É, acima de tudo, como é que eles criam primariamente o ambiente? Com a destruição da comunicação social, a meterem memeiros, tiktokers na comunicação social, coduristas que têm rabo grande, pessoas que têm audiência nas redes sociais, colocam estrategicamente na televisão para buscarem mais audiência, etc. Mas, no entanto, não é simplesmente a audiência que importa, mas é simplesmente a descredibilização, ok? A destruição da própria comunicação social, de forma que as pessoas sejam incapazes de olhar para padrões de notícias e tentar ver o que é certo, o que é sério, o que é simplesmente um meme. É por via dessa disrupção que é feita, através da implementação e infiltração e banalização da própria comunicação social, que o SIC hoje tem a prerrogativa e tem o atrevimento de passar uma informação dessas tão cautelosa e tão profunda, inclusive trazendo à baila figuras como Joe Biden, trazendo à baila figuras como Ibrahim Traoré,
fazendo aqui um mix de tudo isso para justificar, porque na União Africana, onde o João Lourenço vai entrar, não faltarão ataques contra Ibrahim Traoré e o Burkina Faso, porque o João Lourenço é um senhor, é um negociante que tem 70 anos. O Ibrahim Traoré tem metade da idade do João Lourenço. E em 2 anos, nos destinos do Burkina Faso, Ibrahim Traoré fez muito. E o João Lourenço, há 7 anos no poder de Angola, simplesmente multiplicou, aumentou mais 5 milhões de pobres, aumentou a corrupção, aumentou as negociatas governamentais consigo mesmo e etc. E é um desastre completamente. Governa um país com cólera, o que mostra que ele não tem executivo eficiente e não existe falta de vontade política para o MPLA conseguir levar a cabo a governação do próprio país. Mas simplesmente tudo se centraliza na figura de João Lourenço, que é um indivíduo extremamente incompetente, arrogante, um senhor estúpido. Estúpido por quê? Porque em um momento que diversos países de África começam a se afastar da França, ele vai receber uma medalha de legionário. E legionário é simplesmente uma condecoração que se dá aos indivíduos que são capazes de matar e morrer pela França. E os legionários foram também os considerados mercenários da França, que era um exército de França que criava, que recrutava indivíduos de todo lado do mundo para combater em nome da França em qualquer território que a França tivesse interesse. E hoje, ver um presidente de um país que se diz soberano ir receber a correr uma medalha de honraria como legionário é uma estupidez que eu me enterraria se eu estivesse em Angola. É uma estupidez de um tamanho que vocês não fazem ideia. É só para nós vermos que o João Lourenço não está interessado em governar, está interessado em carreirismo político, e essas medalhas da merda são nada mais, nada menos do que credenciais do carreirismo político que ele está a fazer. Esse carreirismo de presidente da União Africana, toda essa merda é carreirismo, porque o João Lourenço não tem qualidades nenhumas nem para governar um curral. Portanto, é um erro grave e crasso esse senhor continua onde está. Portanto, descredibilizar, destruir, fragmentar, interna e externamente, levar uma luta a cabo contra a figura do Adalberto Costa Júnior, isso é o que é mais sabido. E isso é o que se espera do MPLA, dos serviços de segurança do Estado e de outras instâncias. Portanto, há coisas que nos escapam, mas nós temos que aguardar aqui. Mas é preciso deixar claro também que Chivuco Vuco não é uma pessoa confiável. E aqui o J Privado já apresentou pontos muito válidos, o Mbonzo também apresentou, e o Tumbula também apresentou aqui os seus pontos. Não é uma pessoa confiável, e é preciso nós às vezes questionarmos que, apesar, porque a UNITA também é um partido extremamente organizado, ok? Também tem as suas dificuldades, como qualquer organização tem, mas sabendo do histórico do Chivuco Vuco e etc., o que foi dado em 2022 ao Chivuco Vuco foi uma oportunidade de ouro, no momento em que ele estava abandonado politicamente, a sua organização estava basicamente estrangulada, deu-se-lhe um espaço para entrar na Assembleia Nacional, 16 deputados, etc. A UNITA fez muito pelo Abel Chivuco Vuco, mas, no entanto, a pergunta ainda que me vem é: a UNITA, qual é a ingenuidade que existe aqui, afinal de contas? Porque conhece-se o Abel Chivuco Vuco, conhece-se muito bem. Se o Mbonzo Lima está aqui, domina um dossiê e o J Privado também domina um dossiê, como é o caso de pontos que ele apresentou aqui, que fazem todo sentido, em que ponto é que a gente coloca a UNITA? Como um partido que está a ser vítima, ou vamos colocar a UNITA como o quê? Porque o Abel Chivuco Vuco é de todo não confiável. As questões daquele dinheiro que foi, que apareceram filmagens e que a Abel Chivuco Vuco dizia que vai controlar o Adalberto, aquilo era suficiente para que se olhasse melhor esse indivíduo. Nesse momento, concordo que já não se deve falar da Abel Chivuco Vuco, é preciso que haja um alinhamento certeiro que visa simplesmente preparar os angolanos para um processo de alternância, para um processo de mudança. E o Abel Chivuco Vuco não pode continuar a ser o centro do debate, porque nada do que o Abel Chivuco Vuco fez ou está a fazer é novo. Abel Chivuco Vuco, eu já dizia antes, que tem uma grande fixação pelo poder e que ele
e que ele sempre quis ser presidente, acho que sente-se como alguém premeditado, escolhido para ser presidente de Angola, e todos os seus movimentos, tudo aquilo que ele foi fazendo nos últimos tempos, denunciam essa necessidade ardente que o mesmo possui de ser uma figura central na política de Angola. Portanto, não é um indivíduo confiável. Quando se vê os dólares a receberem filmagens que visam não só comprometê-lo, mas mandar uma mensagem, eu acho que são essas coisas que precisam ser analisadas, mas acima de tudo, urge o tempo e é uma necessidade cada vez maior de se preparar as pessoas para terem uma visão do que é que realmente se espera para 2027. No entanto, é Eu queria preciso deixar colocar claro. outra questão aí nessa linha. Eu gostaria de saber assim, Isidro, nós somos jovens e nós somos a força motriz de uma sociedade. Até quando é que nós vamos suportar que os mais velhos condicionam o nosso futuro? Porque deste aqui um grande exemplo, Ibrahim Traoré, com 36 anos, está a fazer grandes reformas no seu país. Mas agora, nós temos um país com um conjunto de políticos envelhecidos e ainda temos mais velhos que já estão na beira dos 70, 80 anos a se acreditar que ainda têm capacidade de continuar a adiar o futuro da nossa juventude. O que é que você acha, por exemplo, desta situação? Olha, é preciso ter-se aqui alguma atenção quando se faz esse tipo de observações. Por quê? Porque eu acho que nós somos governados por pessoas extremamente velhas, pessoas que não têm condições, e o contexto em que essas pessoas surgiram na vida política também é muito importante. Surgiram como indivíduos. Nós dois conseguimos notar claramente que o presidente do MPLA, João Lourenço, não tem credenciais que lhe permitam afirmar que, por exemplo, que foi um historiador e etc. Mas nós também sabemos que muitos desses indivíduos, durante a luta pelas independências, andaram a receber muitas documentações simplesmente para poderem ocupar espaços no aparelho administrativo do Estado, mas que muitos, na sua grande maioria, esses indivíduos foram apenas guerrilheiros e outros até, arrisco dizer, que até passaram em algumas universidades e etc. e receberam documentos, como é que eu digo? Há um tipo de documento que são documentos honorários, ok? Devido ao contexto em que viviam, com contexto de conflito armado, e outros até tiveram a oportunidade de estar em algumas universidades, mas eram desbundeiros, bêbados, drogados e o caraças. Justamente nesse contexto com alguns indivíduos receberam alguns títulos, mas que não têm basicamente nada a ver com os títulos que receberam. Primeiro é que João Lourenço, sendo, por exemplo, um historiador, devia ser um indivíduo muito versado nas questões geopolíticas. E nós, na liderança de João Lourenço, assistimos o maior desastre diplomático que, se o mundo tivesse num outro contexto, Angola já podia estar em conflito, já podia estar a ser invadida, ok? Por causa da tragédia diplomática provocada por João Lourenço. Eu costumo dizer que João Lourenço é apenas um negociante, da mesma forma que nós tivemos um poeta emprestado à política, depois tivemos um homem do desporto emprestado à política. João Lourenço também é um comerciante emprestado à política. Por quê? Porque para ele o mais importante é relacionar-se com todo indivíduo que tem interesse em Angola, em explorar, em implantar aí a sua estrutura de extrativismo. O mais importante para João Lourenço é isso, é ir buscar dinheiro. O mais importante para ele, porque é um indivíduo que não respeita a ideologia, e essa questão de não se respeitar a ideologia e levar-se ao pé da letra as questões sobre simplesmente dinheiro e etc. Você vai para a França, vai para os Estados Unidos, vai para a Rússia, vai para a China, vai para qualquer sítio. Isso basicamente é nos provocar uma tragédia diplomática, porque basicamente Angola também fica. Isidro, perdemos o teu som, perdemos o teu som, perdemos o teu som. Isidro, perdemos o teu som. Diga alguma coisa. Não estamos a te ouvir. Infelizmente, Velho Pengua, perdemos o som. não estamos a te ouvir. Perdemos o teu som. Não. Talvez tenha que sair e voltar a entrar. Não estamos a te ouvir.
Mas também nós já estávamos a chegar na reta final, porque vamos agora passar para o TikTok, que o Cotanacho está a organizar a live. Mas eu gostaria tipo, de dar aqui tipo, um minuto para cada um, para nós depois terminarmos essa live, né? Começo com Bonzo, depois vai para o Tumbula e depois J Privado. Para falar sobre o quê? Sobre o quê? Nesse 1 minuto. Diz aí. Qualquer mensagem que você quiser mandar para os angolanos que tem cólera lá, que tem. Epá, meus irmãos, cada sociedade reflete a sua dificuldade. Então, nós temos uma sociedade que prefere dançar com o duro, beber nos bares, esquecer os seus problemas. Então, se a gente continuar com esse estilo de vida, vamos sofrer ainda muito. Ainda vai estar muito difícil. Tu vai beber, vai acordar ressacado, mas com muitos problemas. Para acabar com esses problemas, a gente tem que lutar, tem que apoiar o indivíduo, um candidato que está afim de resolver todos os nossos problemas. Então, família, vocês sabem em quem votar, não vou falar se são adultos, são mais velhos. Os problemas é para se resolver nas eleições ou nos votos, né? Como vocês fazem em Angola, nas urnas. Podemos resolver com arma, mas não podemos, não temos arma. Então vamos resolver nas urnas. Então, 2027, vocês sabem a quem votar. Vão votar no MPLA, do sofrimento, ou no Adalberto, na mudança. A escolha é vossa. Já não tem um conselho para vos dar. Tem a mudança e o sofrimento, escolhem vocês. Eu já escolhi o meu. Tá bom. Tá bom, então. Esse foi as falas do Bonzo Lima. Antes mesmo de eu passar para outra pessoa, eu gostaria de convidar vocês a seguirem, ou seja, primeiro dizer, essa live está a passar em 8 canais em simultâneo. Nós estamos a transmitir no Twitter, estamos